Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Passos na Fé. É bom tê-los sempre conosco todas as terças-feiras aqui no canal, nesse nosso podcast, onde nós trazemos sempre aí um assunto que é popular, que aproxima mais as pessoas, né, da sua vivência na fé. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, eu, José Maia, né, vamos partilhar um pouquinho também sobre a Santa das Causas Impossíveis, Santa Rita de Cássia. Afinal, no mês de maio, no dia 22, nós comemoramos esta santa tão querida no mundo todo, não é verdade, Zé Maia? Verdade, boa noite, sou Diácono, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Vamos falar sobre essa advogada, né? Essa advogada das causas perdidas, né? A Santa dos Impossíveis, e aqui a gente vai dizer por que ela é chamada dessa forma, né? Então, agora, dia Isso, 22, a gente comemora, né? E aqui no Brasil ela tem uma grande devoção, então é bom que a gente converse, fale sobre ele, da mesma forma que a gente vai fazer vídeo falando sobre Santa Teresinha, que também que é muito querida também no também. Brasil, como a gente falou também de São José, que é muito querido no Brasil. Então a gente vai falar agora sobre Santa Rita de Cássia, né? Se vocês que estão aqui nos acompanhando conhecem alguma Rita de Cássia, você tem o nome de Rita de Cássia, deixa aqui nos comentários. Faça também a sua intercessão, o seu pedido de intercessão a Santa Rita de Cássia. As suas intenções também, né? Não é um momento de oração, mas Opa, também pode fazer um pedido a ela, né? com certeza. Então vamos soltar a vinheta, senhor Diácono. A Vamos gente lá. dá início. Muito bem, canal Passos da Fé, né? E quem vai estar acompanhando também no meu canal, o canal de José Maia. A gente pede sempre, deixe o seu like. Você que está aqui conosco, gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, né? Curta o vídeo, compartilhe. Se inscreve se ainda não é inscrito, né? Nós temos muitas pessoas que assistem e não é inscrito. E o YouTube Verdade. entende que o vídeo é bom quando ele tem toda essa interação. Pedimos, se você gosta desse vídeo, deixe o seu comentário. Comenta no chat, comenta aqui embaixo nos comentários, né? Então, deixa tudo aquilo que as suas impressões, compartilha, né? E torne-se membro também do nosso canal assim que possível, tá? Muito Lembrando, bom. né, seu Diácono, que esses vídeos do canal também estão disponíveis no nosso aplicativo, né? Tá no Isso, site do Passos na Fé, www.passosnafé.com.br, mas também está no aplicativo, Secular Orante, disponível por enquanto para Android. Vai deixar aqui embaixo também o link para você acessar a versão web. Para quem tem iPhone, pode acessar pela versão web. isso Tem mesmo. muitas informações lá que é importante para vocês. Sabe, Zé, durante essa semana também, o canal vai estar disponibilizando uma oração a Santa Rita de Cássia, né? A gente vai falar, eu estou louco por falar de Santa Rita, né? Que eu gosto muito dela. Mas assim, acompanhe o canal, vai estar lá, né, à disposição a oração. Ela é a causa mesmo né, a santa das causas impossíveis. Queria lembrar também, Zé, tanto eu como o Zé Maia, a gente tem lá nosso perfil no Instagram, né, dá para você acompanhar lá as postagens que a gente faz sobre a nossa atividade aqui no canal do Zé Maia também. Né, a gente tem Isso. produzido aí conteúdo para que você possa viver melhor a sua fé. Esse é o nosso objetivo, né, Zé? Isso mesmo. Nosso objetivo é ajudar vocês, assim como nós também, darmos passos na fé. Muito bom. Ô Zé, Né? essa semana então, nós, né, estamos soltando esse vídeo, essa live, e é a semana, né, que muita gente está fazendo a novena Santa Rita de Cássia, né? Eu tenho vários testemunhos, né, da intercessão dela, realmente é uma santa, como a gente canta aqui na paróquia, uma santa poderosa, né? Tá aí algumas Mas, imagens, né? Como ela é representada. então,
Eu acredito que há muitas comunidades, muitas paróquias espalhadas no Brasil que recebem o nome dessa santa das causas impossíveis, Santa Rita. Ô Zé, não sei se sabe, inclusive a minha paróquia aqui, que eu sou encardinado, é Santana e Santa Rita de Cássia, né? Legal. Então agora dia 14 a gente começa a nossa novena, né? Começou, que né, já, o vídeo já está no ar, né? Já começou a novena e, e é uma novena às 6 horas da manhã, Zé. O pessoal vem, Opa, todo dia, participa, 6 da manhã. 6 da manhã. E a igreja fica repleta de gente, muitos devotos, muito mesmo. Mas vamos lá, Zé, vamos falar então de Santa Rita de Cássia. Muito Eu bem. acredito que às vezes vai chover um pouquinho no molhado, né? Porque ela é tão conhecida, né? Mas nunca é demais falar das virtudes, né, de Santa Rita de Cássia. Aliás, ela é um exemplo de virtude, né? Em todos os estados, seja de filha, de mãe, antes de mãe, de esposa, depois de mãe e depois de religiosa, né? Então, ela viveu todas essas fases, né? Todos esses estados de vida. E a sua intercessão é tão poderosa que ela se tornou advogada de pessoas com problemas insolúveis, né? Devido à sua dedicação, né, e amor a Deus. Olha, talvez seja as qualidades que mais definem, né, o caráter de Santa Rita de Cássia. Então, ela é uma mulher humana, né, que aguentou como poucos a tragédia da dor e da miséria, seja moral, né, e social. Então, Santa Rita de Cássia, né, para quem não sabe, o nome dela era, na verdade, uma abreviação, né, de Margherita Lotti, né? Então, mais carinhosamente conhecida como Rita. E Cássia, porque, né, na cidade de Cássia, na região onde ela nasceu. Então, senhor Diácono, assim, é Ah, Marguerita, né? Marguerita virou Rita. virou Rita. Assim como Aparecida vira Cida. Cida, isso mesmo. Né? Então, e olha que interessante, Zé, ela foi a primeira mulher a ser canonizada no grande jubileu do século XX. Sabe qual data que foi? Dia 24 de maio de 1900, né? Já há 122 anos. 122 anos. E foi o Papa Leão XIII que canonizou ela. Então, naquela ocasião, esse Papa, o Papa Leão XIII, ele observou o seguinte, que Santa Rita de Cássia agradou a Cristo tanto que ele a quis marcar com o selo de sua caridade e sua paixão. A gente vai ver mais adiante aí que ela recebeu um estigma, né, É na isso. testa. Poucos foram os santos, né, que É, tiveram essa grandeza de receber os estigmas. Mas a gente vai deixar para mais adiante, né? Então, isso. Santa Rita de Cássia, né? Estava pesquisando aqui para a gente poder fazer esse vídeo. Confesso que antes eu não sabia tanto dela quanto eu estou sabendo agora, né? Olha que Mas Santa beleza, hein, Rita de cara? Cássia, uma das santas mais populares que existe, né? Principalmente aqui no nosso Brasil, devido às suas impressionantes respostas às orações, ela é considerada a padroeira das causas dos impossíveis, né? E também dos casos desesperados, aquelas causas que são perdidas, né? Então, muitas das situações a gente vai ter que recorrer agora, lembrando direitinho. Quem ainda não Oh, sabia, tem uma causa perdida, acha que está perdido, vai lá, recorre a Santa Rita que ela te ajuda. ajuda Então, mesmo, hein, Zé? quem foi Santa Rita? Onde é que ela nasceu? Ela nasceu no mês de maio do ano de 1381, século XIV, né? No período da Baixa Idade Média, né? Nas montanhas de Roca Porena, perto de Cássia, né? Região de Cássia, região da Úmbria, da Itália, né? Ela era filha única de Antônio, já até botei o nome aqui para me não esquecer, Antônio Mancini e Amata Ferri, né? Isso. Esse casal que testemunhou uma intensa vida de oração. No seu contexto ali, ele era testemunhas de muita oração.
Então, seus pais, os pais de Santa Rita, não sabiam ler, né, e nem escrever, o que não era muita novidade para a grande maioria naquela época, né? Verdade, Mas verdade. ensinaram à filha tudo o que sabiam sobre a fé em Deus, a Santíssima Trindade e a Virgem Maria. Então eles contaram também para ela, né, as histórias dos vários santos, né? Então naquela época já tinha vários santos que já eram cultuados pela igreja, né? Então já eram celebrados. E aí o que muito contribui, com certeza ela deve ter ouvido bastante de falar de São Francisco, o que muito contribuiu para aumentar o amor de Rita, né? Essa Marguerita, Isso. Marguerita, né? É Marguerita. Marguerita, não é a É, pizza não, viu, gente? É Marguerita, que virou Rita. Virou isso Rita, mesmo. né? A pequena Rita. Ela cresceu o amor dela por Deus e pela Santa Madre Igreja, né? Então, os pais dela, que eram católicos praticantes, lembrando o nome dela, dos pais, Antônio Mancini e Amata Serri, né? Já eram de idade avançada e provavelmente teriam casado lá por volta de 1338. E tiveram, né, essa única filha, né? Então, Rita foi filha única, isso depois de 40 anos de casados. Que luta, 40 Olha. anos de Eu passei 5 para minha, já achei demorado, imagina 40 anos. Então foi um Muita milagre, lascura, né? foi um Um milagre mesmo. milagre Então, mesmo. é o que é considerado. O nascimento dessa menina foi realmente um milagre. Ela foi batizada, recebeu a primeira Eucaristia, tudo isso na igreja de Santa Maria dos Pobres, em Cássia, né? Então, como ela nasceu ali nas proximidades, ali naquela região de Cássia, então, na igreja de Santa Maria dos Pobres, ela recebeu a sua primeira Eucaristia e lá também fora batizada anteriormente. Não é isso, senhor diácono? É verdade. Você sabe que conta a história, Zé, Hum, que certa vez seus pais deixaram levaram ela no campo e enquanto trabalhavam, né, na roça, né, nos seus afazeres do dia a dia, eles deixaram a recém-nascida Rita debaixo de uma árvore, né, na sombra, mas num berço, tá dormindo. Sabe o que aconteceu, Zé? Um hum. enxame de abelhas brancas, né, como a neve, voou até a menina, né, e girava em torno dos seus lábios, como se fossem flores as mais perfumadas, né? Olha que Olha, lindo. então, um homem que passava por ali, Zé, e que tinha pouco tempo antes ferido a mão, ao ver Rita e as abelhas, gritou assustado aos pais, né? As abelhas foram embora e o homem teve a mão curada naquele mesmo instante. Então, esse já foi o primeiro milagre, né? Primeira intercessão de Rita, ainda quando recém-nascida. Olha que. A pequena Rita fazendo milagre desde cedo, né? E não é comum abelha branca, não, né? Você sabe disso, né? Então, eu realmente nunca vi a bilha branca, né? Então. Então, não é comum. Então, então, desde pequenininha já a Rita tinha, né, essa presença, né, da graça de Deus na sua vida. E já aos 13 anos, ela já manifestava também o desejo de ser freira. Ela queria ser uma monja agostiniana. Mas o que aconteceu? Por obediência aos pais, né, que naquela época era assim, mulher, né, os pais escolhiam o marido, né, E também filha única, né? filha única. Então o que aconteceu? Ela casou-se, né. Agora, o marido que os pais escolheram, né, para a Rita, o nome dele é Paulo Ferdinando Mancini. Olha, ele era um jovem de temperamento bruto e rude. E tinha um vício, né? Ele bebia demais e também era infiel no matrimônio. Então, conta a história, né, de Rita, que seu marido causou-lhe muitos sofrimentos por 18 anos. Olha, 18 anos. Mas Rita, ela retribuía essa crueldade com resignação, com mansidão, caridade e oração. Agindo assim,
né? Rita, ela testemunhou uma heróica existência cristã de esposa e de mãe, olha só, e conseguiu com muita perseverança na fé a conversão do seu marido, que se tornou um homem temente a Deus. E olha que impressionante, um marido fiel, né? Então, na convivência com o marido, a jovem Rita já evidenciava sinais de santidade. Olha, sobretudo pela oferta do perdão e aceitação do sofrimento. Não de maneira passiva, né? Mas pela força da misericórdia que havia descoberto na pessoa de Cristo. É bom falar aqui, Zé, sabe que hoje Sim. a gente vê assim uma ideia, uma filosofia aí, uma ideologia, né, que mulher não pode sofrer, né, com o marido e tal, tá bom, tem que separar, aquela coisa toda, né? Mas na verdade é assim, a gente vê que a Rita, ela oferta o sofrimento, assim como Cristo ofertou, porque veja bem, se fosse pelo sofrimento que Jesus, né, houvesse morrido por nós, não teria sentido. Então, dizer assim que, né, nós vivemos e temos que sofrer para obter a salvação eterna. Não. Né? Foi por amor que Jesus morreu por nós. Então, Rita compreendeu isso. E O, foram 18 anos nessa luta, né? é, então 18 ela anos de foi. luta, de resignação, você aguentando, muita oração para que essa conversão acontecesse e, com a graça de Deus, aconteceu. Então, é por amor, né? Às vezes, assim, lógico, tem muito sofrimento, a gente não está aqui reduzindo o sofrimento a uma palavra só, mas o exemplo de Rita no sofrimento, né, no casamento, né, e por isso que ela é a causa, é a santa das causas impossíveis. Quantas pessoas testemunharam aqui na nossa comunidade Santa Rita, que pela intercessão dela, o casamento que estava quase acabando, Zé, Olha, quase. O marido mudou, o marido não ia na igreja, começou a ir na igreja, o marido realmente mudou da água para o vinho. Quer dizer, tudo pela intercessão de Santa Rita. E desse casamento, Zé, olha só, eles tiveram dois é filhos. sinal de que nem tudo está perdido, não é verdade? Não, eu acho Até o que próprio casamento dela, que poderia ter muita gente dizendo separa, mulher, separa, né? é, para que Talvez ficar naquela época, sofrendo, para que ficar né? sofrendo, É né? o que se ouve muito hoje, né? Vai ser Mas aí, feliz. então, felicidade é Então, algo tão a efêmero, gente sabe que tem casamentos abusivos, realmente tem casos que, infelizmente, não tem outra saída, né? são doentios mesmo. Mas a gente não está aqui, por isso que eu falei, a gente não está reduzindo aqui o problema, a gente está dando um exemplo, um modelo, que nem tudo está perdido, Zé. Isso é Né? Se verdade. é uma causa, considerada uma causa perdida, por que não pedir a Santa Rita a intercessão? Né? Por que não clamar ela, cuida do meu casamento, ajuda meu marido, ajuda minha esposa, meus filhos? A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais, né, de testemunho, né, de Rita. Vamos lá. Então, ela teve dois filhos, né, Hum. o Tiago Antônio e o Paulo Maria. Então, ambos foram educados na fé por seus pais, né, e com Rita constantemente saíam para casa. Olha que bonito, visitar os enfermos e os pobres. Então, você vê, é outra coisa importante nas famílias, o exemplo dos pais para os filhos. Né? A Rita foi esse exemplo, Por exemplo, arrasta, né? né? O pai que não vai na igreja, a mãe que não vai na igreja e manda o filho na igreja, o filho não vai na igreja, né? Tem que os pais levar aí junto. Criança dá trabalho, criança não para, criança faz barulho. Sim, sem dúvida. Mas é o exemplo que vai ficar marcado na vida daquela criança, daquela pessoa, né? E ela vai se lembrar ao longo da vida, né? Com certeza. Isso é verdade. Muito bem, né? E aí a gente vai lembrando, né, desse sofrimento dela. E aí um grande sofrimento que atingiu Rita foi a morte do seu marido, né? Ele foi assassinado,
né? Embora o seu marido, Paulo Ferdinando, tenha se convertido verdadeiramente, né? Tenha aceitado a fé, né? Tenha se tornado um homem temente a Deus, ele tinha deixado um rastro de violência e rixas, né? Porque o passado, entre aspas, o passado me condena, né? Como diz aquele filme, É, né? Então, realmente, ele deixou algumas coisas para trás. Ele não fazia mais, mas deixou algumas dívidas. E aí, assim, um dia ele saiu para trabalhar e não voltou mais para casa, né? Não voltou mais, mesmo sendo um homem temente. Então, logo depois, a jovem Rita recebeu a notícia de que seu marido havia sido assassinado. Então, naquela ocasião, Rita, que era a bondosa mãe dos filhos, então continuava a viver, a viúva agora, com 2 filhos, né? Então, com a morte do marido, Rita passou a temer, né, se preocupar mais com seus filhos, com a segurança dos seus filhos, e temendo também que os filhos entrassem no rumo, né, da vingança, né, que o costume da isso é, vingança da época que imperava na Idade Média. Tinha que é. vingar a morte do pai. Alguns diziam, Tinha, tinha né? que vingar, né? E por isso Rita suplicou, né? Suplicou a Deus que os levasse dessa vida antes de permitir que eles cometessem essa insanidade. Era melhor que para Rita que eles fossem levados por Deus do que eles cometerem essa insanidade, né? Porque eles não Olha que atitude, causassem não, esse Zé? grande pecado, né? A Que- preocupação dela é que eles não tivessem um destino pior, né? Pois é, olha, pensar isso no dia de hoje, não? E aí, pouco tempo depois, né, seus 2 filhos ficaram doentes, né, de forma incurável. E antes que eles morressem, Santa Rita ajudou os dois a se converter ao amor de Deus, exercendo o perdão e esquecendo essa ideia de vingança, né? Pois é. Eu me lembro que quando minha mãe faleceu, eu vou aqui abrir um parênteses, quando minha mãe faleceu, né? Foi por um acidente, assim, uma fatalidade. O caminhão vinha, bateu. Na verdade, o caminhão não bateu, né? Bateu de lado, né? E aí ela desequilibrou, bateu com a cabeça meio fio e tal. E aí, num ato de revolta, eu senti em algumas pessoas dizendo: ah, eu tenho que lixar o rapaz lá, o motorista. Não, o motorista não era culpado. Foi É. um cruzamento, uma fatalidade, né? Nós da família não caímos nessa, mas para muitas pessoas dizem, vocês têm que lixar, tem que prender o homem. Não, ele não é culpado, coitado. O coitado saiu mais Não, sofrido do que nós também, né? E aí, fechando o parênteses, exercer o perdão sempre é bom, né? sempre, sempre. E aí a graça foi tão grande que os 2 jovens conseguiram perdoar os assassinos dos seus pais, do seu pai, antes que morresse, né? Então não levaram para o túmulo esse sentimento de vingança, né? Viu, Esse Zé? sentimento de Assim, ódio. se você me permite, né? Sim, Eu acho, a gente vê aí que na Idade Média se tinha mais essa visão, né, da morte eterna, né? Hoje em dia a gente não tem tanto isso, né? As pessoas não estão tão preocupadas, né, com o que vai acontecer pós-morte. E Rita tinha essa preocupação, né? Ela sabia se sim. os filhos desse cabo à vingança, né? Tudo bem, mataria o assassino do pai, mas eles também, né, perderiam a salvação eterna. Então, Iam. deixar bem claro isso, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, como que uma mãe vai pedir para Deus levar seus filhos, né? Mas na verdade, não é que ela desejou a morte dos filhos, ela desejou que antes que acontecesse a vingança, né, Deus poupasse eles de cometer esse pecado terrível, né? Isso Que aí ficaria terrível, o coração dela ia sofrer muito mais, então, quer né? dizer, é por amor aos filhos, por guardar a santidade e a alma deles também, né? Então Rita É, faz esse pedido, e né? Por isso até que era uma roda, né? Uma roda, porque ele ia se vingar do pai, depois a família do assassino lá ia se vingar dele, e assim, uma coisa que não ia parar nunca, nunca, né? nunca, nunca. Essa foi uma forma que Rita achou de interromper, de pedir para interromper esse ciclo,
né? E aí, voltando aqui a essa questão, né, após a morte do marido e esses 2 filhos dela, né, Rita, então, se entregou à oração, penitência, as obras de caridade que ela já fazia, continuou fazendo, mais ainda, né? E então, impulsionada pelo amor de Cristo, ela finalmente conseguiu realizar o seu grande sonho, né, de criança, de ingressar na vida religiosa. Aí ela então foi admitida lá no convento das Agostinianas, lá em Cássia mesmo, né? Então seguiu a espiritualidade de Santo Agostinho, um grande santo da nossa igreja. E aí ela se fez discípula. Discípula de quem? Do Cristo crucificado, discípula de Jesus. E percebeu a dor dos sofrimentos do coração humano, tornando-se ainda advogada dos pobres e dos desesperados, obtendo muitas curas notáveis, né? Então, desde aquele momento, ela já atuava intercedendo e curando, mesmo que não fosse aquela atitude milagrosa, já vou chegar em você e vou curar você, não. Pela simplicidade, né? Pelo próprio momento de oração dela, acabava acontecendo. Porque as curas Hum. acabavam acontecendo por consequência, né? Então, Zé, aí você deu uma abreviada boa, né, da entrada dela no convento, né? Uhum. Não foi fácil, não, sabia? Pois. Que ela foi lá e pediu para a superiora, né, a amada superiora, para ingressar. Mas como ele era uma região muito violenta, né, as irmãs temiam, né, que essas pessoas viessem à procura dela por conta né, do marido dela, da vida que o marido levou. Então conta a história, né, que a irmã priora deu tipo uma rosa, um gravetinho, né, praticamente seco, Hum. e falou assim para Rita: olha, a hora que der flor esse graveto, né, daí você vai ser admitida aqui no convento. Você acredita que ela foi embora, Rita? Olha a Olha. obediência dela. Ela foi embora, né? E levou o graveto e Ah. plantou. Não é que nasceu uma árvore frondosa, cheia de flor, né? Maravilhosa, entendeu? Mas assim, a entrada dela foi um milagre, né? Como você falou, ela é devota de Santo Agostinho, né? Isso. São João Batista e de São Nicolau de Tolentino. O que aconteceu? Então, ela vivia na casa dela lá, como se fosse que ela estivesse no mosteiro, sabe, Zé? Então, num dia à noite, em profunda oração, ela ouviu uma voz assim: Rita, Rita, né? E abriu a porta e para surpresa dela, tinha 3 homens que foram à sua casa. Então, ela acolheu, né? E ela os reconheceu. Então, eram esses 3 santos, né, protetores de Rita: São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Então ela levantou-se, né, seguiu os santos protetores, certo? E foi até o mosteiro das Agostinianas em Cássia, né? Conta, né, que tá tudo fechado, né? Que quando ao amanhecer, as religiosas ficaram perplexas ao verem Rita na capela do convento, sendo que essa porta estava fechada, né? Era noite, né? Como Eles é que ela fecharam entrou? tudo. Como que Rita entrou lá, né? Então. Então, então as religiosas, a começar pela superiora, ficaram pasmas, né, com a presença de Rita, né? Mesmo estando, né, fechadas as portas do mosteiro. Vendo que era Deus que destinava a vida religiosa, né? Então resolveram recebê-la na ordem, né? Então há quem veja acontecimento afirmado que ao ser aceito no mosteiro, então Rita atribuiu a graça aos seus santos protetores, né? Olha que bonito, né? Você vê, era predestinada mesmo a viver, né, como religiosa, né? Agora, o grau de santidade de Santa Rita de Cássia era tão elevado, né,
que nosso Senhor Jesus Cristo lhe concedeu o privilégio de um estigma em sua testa, né, a fim de que ela pudesse compartilhar da sua coroa de espinhos. Em agradecimento por esse estigma, Santa Rita rezava dizendo assim, Zé, olha, ó amado Jesus, aumenta a minha paciência na medida que aumenta os meus sofrimentos, né? Então, essa devoção a Jesus crucificado sempre foi uma constante na vida de Rita, né? Tanto é que as imagens, inclusive você está pondo aí na tela, né? A maioria das imagens de Rita parece ela com o crucifixo, né? Olhando para o crucifixo, E ou na olhando testa para dela, o estigma, né? o espinho da cruz de Jesus, né? Hum. Então, essa devoção, né, de Rita pelo crucificado, ele ficou mais acentuado no ano de 1443, quando o pregador Tiago della Maraca, né, que depois também foi canonizado, pregou um retiro em Cássia sobre a paixão e morte de Jesus. Então, Rita, voltando desse encontro, dessa pregação, prostrou-se diante do crucifixo na capela, olha, e pediu para participar de alguma forma da paixão do Senhor. Então foi quando um espinho da coroa de Cristo se destacou e feriu profundamente a sua fronte, e ela desmaiou. Então, ao acordar, ela tinha uma ferida na testa, olha. Com o tempo, esta ferida tornou-se mal cheirosa. Então, Rita passou a viver numa cela arte, Olha, distante das demais monjas. Uma religiosa levava alimento a ela diariamente. Essa ferida causava-lhes muitas dores, mas Rita ofereceu tudo a Deus. Foi por 15 anos, né, que Rita carregou consigo a marca feita pelo espinho da coroa de Cristo. Olha só. Então, diz que conta a história, né, que realmente era uma ferida, né, que exalava um mau cheiro, um mau odor. Você vê, ela ficou 15 anos, né, com esse estigma dado, ofertado pelo Senhor. Então, Rita, ela faleceu no dia 22 de maio, é o dia que a gente comemora a morte do santo, né? isso. Do ano de 1457, com 76 anos. Inclusive, está pondo na tela aí, né, o corpo dela é conservado até hoje lá em Cássia, né? Quem vai visitar lá pode, né, chegar perto, não tão perto, mas chegar perto do corpo intacto dela, né? Então, no dia da sua morte, Zé, a ferida de sua testa cicatrizou-se e seu corpo começou a exalar um perfume de rosas, né? Então, logo, logo apareceu uma multidão de pessoas para vê-la e tiveram que levar então, seu corpo para a igreja e lá está até hoje. Essa imagem que está mostrando está desde o dia da sua morte, está lá nessa igreja de Cássia. Olha que bonito, né? Linda, né? E as imagens trazem essa marca na testa dela, né? Traz, Marca do traz. estigma dela. E fora ela, teve quem? Padre Pio, teve São Francisco, foi que recebeu a São chaga. Francisco Foram poucos os santos que tiveram a honra de trazer essas chagas também, esses foram, estigmas. foram pouquíssimos. E então, seu diácono, né? A multidão foi até lá, atraiu multidões, né? E aí a devoção a Santa Rita, que é simbolizada pela rosa, né? Como traz aí em algumas imagens, ela traz a rosa junto da cruz. Então, como sabemos, o agradável cheiro das rosas é um sinal de santidade, é considerado um sinal de santidade que evidencia de algum modo, e aí a gente vai citar aqui um trecho de Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios 2,15, que diz ele é o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo é sendo representado por essa rosa.
Então, Terezinha vivia perfumada, né? Era cheia de rosas, Vivia. Santa Terezinha É. também, né? Lembrando da nossa santa querida. Então, contemplando a sua transparente simplicidade, o seu total abandono a Deus, nós podemos encontrar em Santa Rita Cássia indicações oportunas para sermos cristãos autênticos nesse terceiro milênio da era cristã. Então, vislumbrando o exemplo da santidade de Santa Rita, uma mulher de corpo franzino, ou seja, era de baixa estatura, né? Mas tinha uma grande santidade. Nós aprendemos o valor da humildade e da obediência, do perdão, né? Acho que é bom destacar muito essa questão do perdão e da caridade. Então, José, deixa eu oi, fala. só falar por que da devoção da rosa. Você sabe bem por quê? Não, Então, me alerta, me lembre. então, ela tinha uma prima, Santa Rita de Cássia, que visitava ela enquanto ela estava enferma por conta do estigma, né? Ela vivia isolada numa cela. Ninguém conseguia ficar perto dela por causa do cheiro. Era horrível mesmo. Olha, Daí, né, ela tinha assim febres, dores, né? E logo próximo à sua morte, essas febres aumentaram, né? E ela pediu então para que a irmã, a gente não colocou a imagem, mas a região aí de Rocca Porena, na Itália, é uma região montanhosa, uma região fria, né? E era inverno, próximo da época da morte de Rita. E ela fez um pedido para essa prima, né? Que ela subisse no monte, né, onde tinha lá a neve, e fosse lá e colhesse uma rosa que estava lá, né? Daí a prima falou, ai, tadinha, né? Tá delirando, né? Imagine, onde que a gente vai achar rosa no inverno, né? no Com esse meio da frio que tá neve. fazendo, no meio da neve. Mas para fazer, atender a vontade, né, da prima, né? Ela foi. E para surpresa dela, tinha uma rosa lá, né? Como o Rita havia descrito. E ela trouxe essa rosa tinha um perfume, né? Que exalava um perfume, e trouxe lá para o mosteiro, né? Perfumou todo o mosteiro com aquela rosa. E daí Hum, nasceu a devoção das rosas, né? O milagre da rosa, né? E tem também dos figos que ela pediu, enfim. Então, por isso que hoje, né, nas missas, né, do dia 22 de maio, há a bênção das rosas. Aqui na nossa paróquia, nós fazemos, né, no dia 22, 5 missas, uma às 6 horas da manhã, outra 9 horas da manhã, outra ao meio-dia, outra às 15 e outra às 19h30. a maratona. To, todas as missas completamente lotada a igreja, completamente. E a gente pede doação de rosas. Vem rosa de tudo quanto é canto, você não faz ideia. E todas as missas, os padres, o próprio bispo aqui da diocese que vem celebrar também, ele abençoa as rosas, né? E as pessoas então levam essas rosas e levam para casa, né? Muitas pessoas plantam, olha que interessante, e dessa, né, dessa rosa nasce uma roseira. Quantos testemunhos. E as pessoas também fazem seus pedidos, né, de causas impossíveis. Eu tenho testemunhos, né? Hum, Eu trabalhei por muitos anos na ferrovia aqui do estado de São Paulo, antiga ferrovia paulista. Eu entrei lá moleque, com 17 anos, né? E saí lá com 30 e poucos anos, né? Daí o estado de São Paulo resolveu privatizar as ferrovias, né? E acabou que eu perdi esse emprego, fiquei desempregado, né? E era essa época, daí eu me lembro que a gente foi na novena, né, de Santa Rita, e eu fiz esse pedido, porque, né, é difícil arrumar emprego, né? A vida toda trabalhando, de repente se você é ali desempregado, né, filhos, família, e eu falei, não, eu vou pedir para Santa Rita, né, essa causa. E fiz a novena de Santa Rita. Você acredita? Foi, né, quando terminou dia 22 de maio,
No dia 23 de maio eu recebi na época a gente tinha um telegrama, né? Hoje é tudo e-mail, essas coisas, né? É Na verdade. época era telegrama, eu recebi um telegrama para comparecer para uma entrevista de trabalho, numa empresa aqui grande em Itapetininga, né? E fiz lá todo o processo seletivo e passei, né? E Que comecei a legal. trabalhar, né? E me lembro que foi tudo, né, por conta desse pedido que eu fiz a Santa Rita. Eu acredito, né, firmemente que foi a intercessão dela, né? E, e como é bonito essa devoção das rosas, as pessoas levam, né, traz, é abençoado, tem lá o momento da bênção, as pessoas levantam as rosas, você olha assim a igreja, aquele mar de rosas, né? Faz lembrar muito Santa Teresinha, né? Que é a nossa santa também do Carmelo, né? A Santa das Rosas. É só para dar esse complemento aí do milagre da rosa, Zé. Me Mas perdoe. é interessante, é muito bom. Não tem perdão, não. É muito bom saber dessa história das rosas, né? Muito bom saber mesmo. E então, em 1627, né, o Papa Urbano VIII canonizou, beatificou, né, a nossa, né, Rita de Cássia, então tornou-se Beata Rita de Cássia, e em 1900, como você falou, lá em 1900, pelo Papa Leão XIII, foi canonizado, sem sombra de dúvidas. Deus continua escutando as orações, a mediação de Santa Rita de Cássia por todos nós. Então, quando a gente pede, assim como você pediu, a intercessão dela por esse emprego, e muitas das causas são atendidas, né? Então, Deus continua a ouvir. Então a gente faz essa oração, né? Quando a gente vai pedir, a gente pode fechar os olhos e dizer: Santa Rita de Cássia, escutai as nossas preces, pois nós confiamos em vossa poderosa mediação. Na fé e na santidade nós estamos aqui, alicerçados na esperança, aguardando o dia feliz em que vós ireis nos entregar uma rosa perfumada, que será o símbolo da cura dessa pandemia, ou seja, desses momentos terríveis que a gente está passando. Iremos receber essa rosa com renovada emoção e, ao mesmo tempo, iremos confirmar nossos bons propósitos de sermos testemunhas de uma esperança que não engana, missionários da vida que vence a morte no serviço de construção de um mundo novo. E assim a gente pode concluir: Santa Rita de Cássia, rogai Rogai por por nós. nós. Pois Muito é, né? bonita a história dessa santa. Então, assim, Zé, para te fazer fechar, né, um pouquinho esse assunto, né, de Santa Rita, vai longe, né? Como eu dizia para você, ela viveu sozinha no mundo, ela passou por dificuldade, né? Pensou uma mulher viúva, né? Quem que ia cuidar dela? Então, Os filhos foram embora, o marido também. Mas ela, apesar de tudo, né, da pobreza que ela viveu, ela vivia do trabalho doméstico, ela continuava a visitar os enfermos, os pobres, né? Ela participava todo domingo da missa lá dos mosteiros das agostinianas, né? E aí, como a gente falou, né? Até um dia que ela procurou a, a, a superiora, né, para entrar então no mosteiro. E já contei a história como que foi a entrada dela, né? Então, a gente vê que quando a pessoa está com Deus, realmente está com Deus ali, com o coração, né, com a vida, com a alma, fala assim, eu vivo, como diz São Paulo, mas não sou eu que vivo, mas é Deus que vive em mim, é Cristo que opera em mim. Eu creio firmemente que sempre há a mão poderosa de Deus na nossa vida, né, em todas as circunstâncias. E nós falávamos no último episódio, né, da intercessão de Maria, né, que é poderosa assim a intercessão de muitos santos, assim como de Santa Rita, de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? São os santos que a gente pede as coisas e acontece, né, Zé? Né? Por quê? Porque são pessoas que agradaram a Deus na sua vida terrena, né? Que viveram, né, as virtudes teologais da fé, da esperança e do amor, né? Não abriram mão, né, da sua fé em Cristo Jesus. Não ficaram com dúvida, será que eu acredito? Será que eu não acredito? Será que é verdade de fé? Será que não é tudo invenção da igreja, desse povo? E não.
ela acreditou, não importasse, né? Não importava com a opinião alheia, ela tinha fé. E é isso, é esse modelo de fé que nós devemos absorver né, de santidade, de Rita, de Santa Teresinha, todas as pessoas que realmente, né, falam assim, olha, eu vivo pela fé, né? A fé é em Cristo Jesus, né? Como diz a música de Padre Zezinho, você me fez lembrar agora, o justo vive da fé. Né? É, O justo vive da fé. E aí, né, a gente traz aí um pouco ainda de história, né, sobre Santa Rita, né, sobre o que aconteceu em Cássia, né, o povo ali nos arredores de Cássia foi percebendo que tinha algo diferente, né, percebendo os acontecimentos lá no mosteiro, muitos iam até ela e pediam sua intercessão, eram atendidos, cresceu a sua fama de santidade, se espalhou para a região, se espalhou pelo mundo inteiro, né? E ainda hoje muita gente vai até Cássia também, e daqui mesmo pode pedir, mas outros fazem questão, quando pode, vai até lá, né? O diácono com certeza um dia vai levar a gente lá para a gente conhecer, oh, né? tá no programa já, viu, Zé? Então, vamos lá conhecer Cássia. Olha, vamos na França conhecer a Casa Santa Teresinha, né, o Mosteiro das Oh, Irmãs. Depois nós vamos dar uma descidinha até a Itália, passar ali na Itália, vamos aí ver Santa Rita de Cássia, se der São Assis, Francisco, né? Depois você vai para a Espanha, visitar a Teresa de Ávila, né? e finaliza em Fátima. E depois dá uma passada em Portugal, em Fátima, e só na Então, Europa. Depois, na outra peregrinação, nós vamos para a Terra Santa. pois é, vamos para a Terra Quem quiser Santa. aí, estamos à disposição, né, Zé? Quem quiser. Quem estiver montando a peregrinação, pode chamar a gente. Oh, estamos E prontos aí, aí. então, senhor Diácono, em 1450, o Papa Nicolau V proclamou o Ano Santo, né? Então, de toda parte, pessoas iam a Roma em busca de indulgências. As monjas agostinianas, aquele ano, né, de Cássia, lá de Cássia, tomaram a decisão de também ir a Roma. Rita queria receber essas indulgências plenárias, Santa Rita, né? Ainda a monja Rita, né? Perdão de todos os pecados, mas devido à ferida fétida, né, aquela ferida que ficou fedendo lá, e por estar doente, não obteve da superiora permissão para participar dessa peregrinação. Então, diante do crucifixo, né, assim como a gente vê nas imagens, que ela sempre olhando para o crucifixo, ela rezou, pediu a Jesus que retirasse temporariamente a ferida de sua fronte, mas mantivesse a dor que pudesse, para que pudesse ir a Roma. E conseguiu tal milagre, né? Então Rita foi a Verdade. Roma, houve um espaço de tempo em que não estava mais fedendo, né? Foi a É. Roma, viu o Papa, obteve as indulgências, visitou os túmulos de Pedro e Paulo e os outros lugares sagrados. Se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso, se Deus quiser, logo, logo. E então, a viagem com certeza foi difícil, né? Boa parte feita a pé, né? Uma parte feita a pé, porque é ali na Itália mesmo, mas assim, a gente sabe que, por mais que o país seja, o mapa pareça pequeno, mas as distâncias são longas. São Aqui em longas. Sergipe, quando você olha no mapa, Sergipe é um estado pequeno, mas vá a pé para Aracaju, que é 100 quilômetros. Não É vai. cansativo, né? É longe. Então, viagem difícil, a boa parte é a pé. Então, Rita em nenhum momento perdeu a coragem e o ânimo. Então, ela estava com 60 anos de idade, né, nesse ano, e durante toda a peregrinação sentiu a dor do espinho na fronte, né, aquele estigma. E quando retornou a Cássia, né, ao mosteiro, a ferida voltou a se abrir, e cada dia mais as pessoas a visitavam para pedir sua intercessão, mesmo sentindo aquele mau cheiro, e continuou pedindo intercessão. Você vê Né? que em vida ainda, né, ela já tinha a fama de santidade. Pois é, já era santa desde ainda em vida. É, Né? é. E aí ela nos deixou algumas lições, né? É bom que quem quiser pode anotar aí quais são as lições que Santa Rita passou para nós. Então, em algumas dentre outras muitas lições que podemos tirar da vida de Santa Rita, vamos colocar assim: primeiro, ela colocou, e aí ela viveu os mandamentos, colocou a vontade de Deus acima de tudo, né? Mandamento, primeiro mandamento, né? Ela foi perseverante na oração e no perdão.
Ela sempre esteve a serviço dos enfermos e dos pobres, ou seja, a caridade, sempre vivendo essa caridade. Ela foi fiel, fiel à Santa Amada Igreja. Que os fiéis não abandonam a igreja. Os Não. fiéis, quem é fiel não abandona. Então, ela foi fiel. Ela amou a sua família, né? Mesmo os seus pais, mesmo os seus filhos, seu marido. Então, amou como família, né? Viveu o momento como família. Ela transformou o sofrimento em amadurecimento humano e espiritual. Ela praticou jejum como caminho para a doação, comunhão com Deus. Então, ela alimentava-se da Eucaristia, de onde tirava toda a coragem e força em suportar todas essas dores que passou. Então, e o nono, ela acreditou no amor de Deus em todos os momentos da vida. E ela nunca se cansou de interceder por aqueles que pediam sua intercessão. Então, a gente pode dizer que Rita, né, Rita ela foi reconhecida santa, né, a gente vai trazer um trecho aqui de São João Paulo II, quando celebrou o centenário da canonização de Santa Rita, ele disse assim, que Rita foi reconhecida santa não tanto pela fama dos milagres, que a devoção popular atribui a eficácia de sua intercessão junto a Deus Todo-Poderoso, porém, muito mais pela sua assombrosa normalidade da existência cotidiana, por ela vivida como esposa e mãe, e depois como viúva e, enfim, como monja agostiniana. Eu acredito que ela viveu uma plenitude nisso tudo, né? Plenitude. Mesmo em vida, porque ela foi filha, foi esposa, foi mãe, foi viúva e depois se tornou monja, serviu a Deus como monja e assim finalizou a sua vida. O sonho que ela tinha lá de criança conseguiu realizar na sua velhice, mas é, em tempos, né? Em tempos de mostrar, de nos deixar esses exemplos, esses testemunhos de fé. Você vê, Zé, assim, até para a gente, né, terminar nossa conversa, que faz lembrar um pouquinho Santa Teresinha, que também tinha esse desejo ardente, né, de ser carmelita, e morreu com Isso. 24 anos de idade. E ficou mais doente no Carmelo do que sã, né? Quer dizer, e Rita também entrou pro mosteiro, né? Logo veio a ferida e logo ficou isolada por 15 anos, né? Quer dizer, ela teve uma vida, né, realmente de entrega ao Senhor, né? Quer dizer, e como você colocou aí, né, Zé, esses modelos, esses exemplos, essas lições deixadas por ela. A gente acha que para ser santo a gente precisa fazer milagre. É o que São João Paulo II está dizendo. Foi mais pela vida dela, né? Como você falou, como filha, mãe, esposa e como religiosa. Quer dizer, é o estado de vida que Deus chama cada um, Zé, né? A gente procurar viver a santidade, procurar viver a vida, né, da melhor maneira possível. O sofrimento, volto a dizer, ele é parte da nossa vida, mas não é ele que determina, né, Zé? Não é ele que É, determina o, né, a nossa vida aqui. Nós podemos ter sofrimento, sim, nós podemos, né? E temos, mas com Jesus todos os sofrimentos são, né, abreviados, né? Vem esse perfume de Cristo, né? Vem essa presença de Deus que vai nos consolando e nos fortalecendo para continuar adiante, né? Então, que Santa Rita de Cássia interceda por nós. Só lembrando aqui também, Zé, que a gente está deixando amém. disponível aí no canal do Passo na Fé, tem alguns livros que contam bem a história de Santa Rita de Cássia, né? Depois a gente pode deixar o link também na descrição, né, do vídeo, Sim, 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 tem sim. contando assim a história, o livro da novena de Santa Rita de Cássia, vale a pena, viu, gente? Ó, nesta novena de agora, de 2022, eu já estou com um propósito no Hum. coração. Esse ano aqui eu completo, já completei o tempo, né? Mas estou esperando uma situação que é do meu trabalho, que eu tive que entrar na justiça, né?
para poder liberar minha aposentadoria. E assim, o pessoal falou, sai, mas demora, viu? Falei, então é quase que uma causa impossível. Então eu estou colocando os cuidados de Santa Rita de Cássia, né, que é a santa das causas impossíveis, né? Eu creio que pela intercessão dela, né, eu vou obter essa graça de Deus, né? Já desde o começo, já coloquei Santa Rita, Santa Teresinha, né, minhas santas de devoção, né, Santa Teresa d'Ávila. Falei, intercede por mim, abre lá o coração do juiz, das pessoas que vão, né, estar julgando esse processo aí. E eu creio e acredito firmemente nisso, né? E logo, logo, se Deus Pois quiser, me é, eu vou lembra, Zé. deixar aqui, com Eu quero dar certeza. testemunho disso ainda. Lembro sim, lembro sim. Lembro sim. Santa Rita de Cássia há de interceder para que isso se resolva o quanto antes, né? Com certeza, né? Logo, logo, essa aposentadoria, você vai poder se dedicar mais a esse seu ministério, esse nosso trabalho missionário aqui no Passos da Fé. O Passos da Fé Se com Deus certeza quiser. vai crescer muito mais com você aposentado. Já está crescendo, com você Se aposentado Deus vai ser mais quiser. ainda, viu? Eu vou colocar na descrição para o pessoal conhecer o devocionário e a novena de Santa Rita de Cássia, viu? É um livro baratinho, você pode adquirir depois, você vai ver algumas orações, tudo mais, e aumentar os seus pedidos. Então, você tem uma outra fonte também para rezar. Então, quem está assistindo esse podcast, que ainda não conhecia Santa Rita, que agora está conhecendo, que não tinha acesso a nenhum material sobre Santa Rita, eu vou deixar aqui um link para que vocês conheçam mais ainda, mais a fundo, além daquilo que a gente falou sobre ela. Tá bom, seu Tiago? Muito bom. Podemos ser a sua bênção para a gente encerrar. Podemos sim. Antes que o pessoal cochile, a gente vai encerrar com o Regina Celli, que ainda estamos no período pascal, né? Então, pela intercessão da nossa hoje tão amada, tão querida Santa Rita de Cássia, e também a Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ambas têm o milagre das rosas. E eu vou dizer aqui, ter a coragem de dizer, Zé, quem está nos ouvindo vai receber uma rosa, assim como né, de Santa Teresinha, uma rosa também de Santa Rita de Cássia, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Uma santa noite para todos e até o nosso próximo encontro. Regina Celli.